Quero falar um pouco hoje com vocês sobre cardiomiopatia hipertrófica, como que inúmeras doenças que afetam o coração podem simular essa patologia e onde entram os esteroides anabolizantes nessa conta. Primeiro, é importante definir o que é cardiomiopatia hipertrófica. Ela não é simplesmente hipertrofia ventricular, é uma doença genética do sarcômero, que é a unidade contrátil do músculo cardíaco. As mutações mais frequentes são nos genes MYH7 e MYBPC3, mas existem dezenas de outras mutações, além de casos que a mutação ainda não é claramente identificada. Não é uma doença incomum, tendo uma prevalência de cerca de 1 em cada 500 indivíduos adultos. Essas mutações levam a um excesso de força contrátil no coração e hipertrofia do músculo cardíaco. Essa hipertrofia desordenada leva a um gasto energético excessivo, isso gera fibrose, cicatriz no músculo cardíaco. Essa cicatriz é um substrato, um desencadeador de uma das manifestações mais importantes da doença, que é a geração de arritmias graves. Isso é o que ajuda a explicar por que ela é uma causa tão relevante de morte súbita em indivíduos jovens. Além disso, essa hipertrofia excessiva leva a uma dificuldade no relaxamento do músculo do coração, além de um certo desarranjo arquitetural, estrutural, que pode prejudicar de forma grave o funcionamento desse órgão. O espectro da doença é muito amplo. Ela pode ser leve e não causar sintomas, até causar diferentes graus de cansaço, dor no peito, arritmias, desmaio e insuficiência cardíaca e morte súbita. O diagnóstico não é histológico na maior parte das vezes. Ele depende de uma avaliação detalhada de sintomas, história familiar, exames detalhados de imagem, avaliação de padrões de hipertrofia e potencialmente teste genético. Uma coisa interessante é que essa doença é conhecida na cardiologia por ter uma série de fenocópias. As fenocópias são basicamente coisas que parecem cardiomiopatia hipertrófica, mas não são. Elas meio que simulam a doença, mas por outros mecanismos. Por isso, o diagnóstico também envolve buscar ativamente outras causas de hipertrofia e espessamento do músculo do coração. Então, sabendo disso, entra o segundo ponto central. Hoje existem evidências sólidas de que o abuso de esteroides anabolizantes, em doses suprafisiológicas, produzem remodelamento patológico da musculatura do coração, levando também a alterações estruturais e funcionais, como aumento da massa ventricular e hipertrofia, disfunção diastólica, ou seja, dificuldade também no relaxamento da musculatura, disfunção também na contratilidade do coração, que pode ser vista precocemente por parâmetros ecocardiográficos como o strain longitudinal global, e também geram diferentes graus de fibrose na ressonância cardíaca. Também causa inúmeros efeitos vasculares e metabólicos, como aterosclerose acentuada, estado protromblótico e aumento de arritmias. Então dá para perceber que muitas dessas características se sobrepõem de maneira importante às características da cardiomiopatia hipertrófica, a ponto que isso pode ser muito difícil de distinguir sem levar em consideração o contexto como um todo. Sem levar em consideração a análise detalhada de exames de imagem, de eletro, de eco, história pessoal e familiar, e potencialmente teste genético. Sem levar em consideração o contexto certo, pode ser quase impossível de distinguir. O que não há dúvida é dos danos enormes em potencial do abuso de esteroides. Independente do que aconteceu em um caso ou em outro, o que tem que ficar muito claro é que os casos que ganham a mídia não são, de maneira alguma, casos isolados. Quem trabalha com cardiologia, UTI, emergência, vê esses casos frequentemente, e os dados são inequívocos quanto aos danos cardíacos em potencial do abuso de esteroides anabolizantes. Um estudo dinamarquês, envolvendo mais de 1.000 usuários para performance em centros fitness, que foram acompanhados por mais de 11 anos, e comparados com indivíduos controle não usuários, mostrou que os usuários apresentaram um risco muito maior de infarto agudo do miocárdio, 3 vezes mais risco, tromboembolismo venoso, mais de 2 vezes mais risco, arritmias também mais de 2 vezes mais risco, e vejam só, cardiomiopatias mais de 8 vezes, quase 9 vezes mais risco de desenvolvimento de cardiomiopatias nesses usuários. O uso dessas substâncias pode por si só desencadear problemas graves no coração, pode também agravar doenças pré-existentes que poderiam estar silenciosas, e até ser o empurrão que faltava para predisposições genéticas. Então, honestamente, o uso de esteroides, especialmente em doses suprafisiológicas, é um dano enorme em potencial para a saúde. E os prescritores devem ser responsabilizados. Os usuários devem ser conscientizados quanto ao dano e, idealmente, devem descontinuar o uso. Mas, minimamente, devem fazer um segmento rigoroso, com profissionais que entendam também o outro lado da moeda, das complicações, dos danos. Não se brinca com o coração. Ele pode não dar sinais antes de uma manifestação grave, como uma arritmia fatal.